daqui a pouquinho ainda aqui no programa de hoje. Agora é o seguinte, eu queria que você puxasse a cadeira. Puxa a cadeira aí. Faz como eu, senta. Senta. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Um homem é acusado pela ex de agressão e de meter fogo no carro da filha dela e de provocar pânico na família inteira. Bom, nós trouxemos essa história. O homem decidiu falar com a nossa equipe, decidiu falar com o Balanço Geral. Aqui, você sabe, a gente ouve todos os lados da história. O homem nega todas as acusações e ainda faz uma revelação que apimenta essa história. Eu disse, ele faz uma revelação que apimenta essa história. É o que você vai ver a partir de agora. Alexandre Piscas procurou a reportagem do Balanço Geral para se defender de acusações. A última de que teria ateado fogo no carro da filha da ex-companheira com quem conviveu por 5 anos. Para mim é o principal suspeito, até porque eu não tenho indiferença com ninguém. Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito querida no meio de todo mundo, sabe? E para mim não tem outra pessoa, sabe? Alexandre é caminhoneiro e estas notas fiscais do dia 27 de maio, quando o carro foi incendiado, comprovariam que ele estava em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que não fui eu, porque tenho provas disso. E não tenho porquê de agora que eu estou retomando a minha vida. Eu tenho família, eu tenho gente que se importa comigo, eu tenho um bom trabalho, eu tenho gente boa do meu lado. E não tenho porquê agora, justamente, né, nessa fase da vida, fazer isso. Se eu fosse ter feito, eu teria feito, acho que no início, no princípio, não tem nada que me vincule. A ex-mulher, de 38 anos, procurou a nossa reportagem para dizer que Alexandre era ciumento e agressivo. Segundo Josiane, por várias vezes, os filhos dela, de 10 e 20 anos, presenciaram a violência. A gente tinha ido, na verdade, numa festa de um amigo dele, que era um chá de bebê. E, ele simplesmente, de ciúme lá, que ele surtou, ele me espancou, assim, simplesmente, assim, muito. Ele batia perto da minha filha, do meu filho, perto da mãe dele, ele já me bateu. Alexandre passou quase 3 meses na cadeia por descumprir uma medida protetiva e supostamente ter agredido a ex-mulher no final do ano passado. Ele nega que tenha encostado a mão nela. Não teve violência porque senão teria um corpo de delito e os juízes teriam averiguado isso aí. A gente discutiu e daí ela acabou chamando a polícia, como era de sempre. Ela fazia isso aí porque ela não tinha bom senso, não tinha diálogo. Entende? Ela simplesmente, por ela saber que a lei protege bastante a mulher, ela simplesmente gritava, se fingia de vítima e a polícia vinha e acabava correndo um boletim, alguma coisa. Este vídeo foi gravado pelo filho menor de Josiane e mostra a briga entre Alexandre e a mulher. Segundo ela, a discussão começou após a descoberta de uma foto. A culpa é minha, do vagabundo que comeu. Não, a culpa é minha. Você vai ver, vai. Se liga. Você vai ver, a culpa é 10 horas da noite, é domingo. Que ele foi tomar banho, se eu não me engano, e eu peguei o telefone e fui dar uma olhada. E por uma eventualidade eu olhei na lixeira do telefone. Quando eu olhei na lixeira do telefone, ele estava lá com a calcinha da minha filha na foto e ele com a ferramenta para fora, digamos assim. É uma coisa que não tem cabimento mesmo, né? Isso vem de alguém que está com relacionamento com a minha mãe, tá fazendo isso, né? E todas as vezes ele negava, mas teve até vezes que eu consegui provas, né, dele, e ele sempre negava que não fazia,
que era tudo invenção da nossa cabeça. Alexandre diz não ter procurado a imprensa até agora por estar com a consciência limpa, mas após um incentivo de amigos, decidiu contar a sua versão da história. Segundo o caminhoneiro, foram sim fotos que motivaram a briga que acabou com a prisão dele. Só que quem aparecia nelas era a Josiane. Infelizmente, acabei sabendo que ela tinha a imagem dela divulgada num site de venda de sexo. Eu acabei descobrindo isso pelos meus amigos, que foi pior, né? Que todo mundo falou, pô, cara, ó a tua mulher aí, né? E daí chegou em casa, provavelmente você vai conversar, você vai tirar limpo, né? Uma história dessa que acho que qualquer homem faria isso tendo um casamento, uma situação estável, né? Em casa. E foi o que aconteceu. Infelizmente a gente discutiu e acabou cedendo o que houve, né? As fotos mostram Josiane de lingerie em um site de acompanhantes. Esta é a frase que está no perfil da página. Olá, sou a Sol, atendo no Xaxim, lugar bem discreto, estilo namoradinha, espero sua visita, docinho. Tu sai na cidade e todo mundo te olhando, te julgando, porque o povo não quer saber a verdade. Eles preferem te acusar porque alguns não gostam, outros já têm algum motivo. E é isso. E daí no meu trabalho também me afeta bastante. Eu trabalho pra gente séria, entende? E eu preciso passar essa imagem. Eu não posso simplesmente chegar, retirar uma carga de 1,5 milhão com um puta pilantra lá tirando. A defesa de Alexandre deve entrar com uma ação de calúnia. Ela diz que o motivo da discussão foi porque flagrou no próprio celular dele, numa invasão de intimidade dele, fotos que ele tinha ali, aparentemente violando a intimidade da própria filha dela. E ela não apresentou essas fotos no processo, o que traz muita curiosidade e ainda demonstra que ela está sendo muito leviana com essas acusações pálidas, acusações infundadas, acusações que infelizmente vêm causando um grande dano ao nosso constituinte. Não falei pra você? Que situação, hein? O cara sai pra trabalhar, segundo ele, né? Aí tem essa situação aí que ele tá acusando a mulher. Agora, vamos falar a verdade, né? Se o cara descobre um negócio desse, faz o quê? Pega a malinha e vai embora. Eu penso assim. Não sei, eu penso desse jeito. Claro. Né? Ainda mais que não tem nenhum outro vínculo, não tem filhos, não tem nada pra resolver. Ah, tá me fazendo mal. Não quero fazer nenhum julgamento aqui, nem de um lado nem de outro, né? Mas fico pensando numa situação assim que né? Até eu me colocar no lugar aqui. Deu, né? Uma situação dessa. Pega a malinha e vai embora. Fala, ó, deu. Ou então fala assim, pô, que legal. Tá ajudando nas despesas. Ai. Ô, Bruna, já tem... Não tem a Bruna? Deixa eu ouvir a Bruna Frene, porque é o seguinte, eu quero falar com a Bruna, porque a Bruna, cada um sabe da sua vida, tá? Cada um sabe da sua vida. Cada um sabe da sua vida. Cada um sabe da sua vida. A Bruna acompanhou esse caso, ouviu a mulher, ouviu a Josiane, trouxe o lado dela aqui e daqui a pouco eu quero falar com a Bruna, mas eu queria ouvir a opinião da doutora Márcia. Não, Jason, acho que os casais eles têm dinâmicas que preferem ter. Não tem casais que têm relações com pessoas fora e tá tudo certo. Cada casal tem a dinâmica que prefere ter. O que não pode ter é esse desrespeito, né? Se não tá contente com o tipo de vida que tem em casa, né? Ou seja, achou que foi desrespeitado, achou que a pessoa tá fazendo alguma coisa que não é. É exatamente o que você disse. Tanto o homem quanto a mulher. Pega a sua malinha e vai cuidar da sua vida. Por quê? Porque não faz sentido. As pessoas dizem, mas é que acabou o amor, não interessa se acabou o amor ou não. Acabou foi o respeito. E sem respeito não é possível levar uma relação minimamente saudável, né? Então as pessoas perdem o respeito, falam absurdo, se vê um palavreado que não cabe numa relação entre um homem e uma mulher, ou seja, entre duas pessoas que em tese, né, tem um relacionamento afetivo, talvez coubesse num campo de futebol, que é uma licença poética, as pessoas poderiam falar palavrão nesse lugar, né? Mas não cumpre numa relação afetiva, numa relação que deveria ser minimamente de respeito. Carinho, amor, se for possível, enfim, esse escalonamento. Então, acho que não há uma justificativa. Claro, o que aconteceu no passado, os dois vão ter que responder. Pelos crimes que fizeram.
Agora, o futuro se revela à distância, né? Tem uma outra situação, doutora, nessas fotos. Porque eu não sei, eu fico pensando aqui o seguinte: e se essas fotos foram montadas? Pois foi a primeira coisa que eu pensei, né? A primeira é saber sobre a veracidade dessa ideia, desse site, se foi ela que colocou, ou, como quando a gente diz que começa ao desrespeito, alguém pode ter montado isso exatamente como são. Por quê? É comum que os casais tenham fotos um do outro, né? Mais íntima, ainda mais quando uma pessoa viaja e tal, tem essa situação comum. Então, também se levantar isso, se isto é real, se é montado, mas na verdade, se é real, o crime não é. É só a situação de que se não é real, aí sim vira crime, né? Eu fico pensando só o seguinte: porque os amigos vão falar isso, os amigos vão falar aquilo, os amigos não tem que falar nada. Pois é, mude de amigos então, você tá tão incomodado com o que eles falam. Não é verdade? Os amigos não tem que falar nada. Quem tem que saber da sua vida é você, quem tem que saber da vida do casal é o casal. Nós não estamos em 1920, né? Que é mais importante o que acontece com o que os outros pensam da sua moral, da sua, retidez, né? Enfim, do que o que você mesmo pensa para ser feliz, né? Agora, o que não pode ter é violência, desrespeito, violência mesmo que psicológica, verbal. Isso não pode ter em nenhum tipo de relacionamento. Muito menos no relacionamento de escolha. Você escolhe estar com aquela pessoa. Então, se você escolhe estar com aquela pessoa, não há por que ter um relacionamento de desrespeito. Com certeza, né, Jason? Não passa pela minha ideia que isso possa acontecer. Falando em respeito, doutora Márcia, falando em respeito, desrespeito, enfim, essa situação toda,